Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. A fé da mulher cananeia, né? E hoje eu quero falar sobre a maturação da fé. Então, o que esta mulher, o que a vida dessa mulher tem a nos ensinar, né? E o que eu quero dar destaque, pensando na vida dessa mulher, é a fé de qualidade que esta mulher demonstrou. Quando ela teve o seu encontro com o Senhor Jesus. O tipo de fé que agrada a Deus. Sabe, queridos, não é qualquer tipo de fé que toca o coração do nosso Deus. Tem todo tipo de fé. A fé do viajante, aquele que vai viajar, ele ora, faz sua reza para chegar bem ao seu destino, e quando ele chega ao seu destino, ele nem se lembra de agradecer. Aí quando ele vai voltar, ele faz a sua reza, essa é a fé do viajante, né? Tem todo tipo de fé, né? Fé para jogar na Mega Sena, né? Para ganhar a mega da virada, né? E tem todo tipo de fé nos nossos dias. Mas será que esse tipo de fé agrada ao nosso Deus? Qual é o tipo de fé que Deus se agrada, que toca o coração de Deus, que transforma a nossa vida e que transforma o nosso desafio, a nossa realidade na qual nós estamos vivendo? E eu quero então te convidar a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Está projetado, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou, que é prostrar-se, ajoelhar-se, né, de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito nos revele aquilo que o Senhor nos ensina nessa passagem. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui o encontro de Jesus com uma mulher. Novamente, assim como a viúva de Naim, não é dito qual era o nome desta mulher, né? A viúva de Naim. Essa fala a mulher de Cananeia, porque ela era natural daquela região. Mas não fala o nome dela. Isso não quer dizer que o autor que escreveu desprezava as mulheres, de forma alguma, né? O importante é a pessoa, é o ser. E Jesus, ele se importava com as pessoas. E nós vemos aqui, como nós vimos semana passada, a viúva de Naim enfrentando um desafio, humanamente falando, impossível, era a morte do seu filho. Ela ia ficar sozinha, né? Agora nós encontramos uma mãe profundamente desesperada porque a sua filha era endemoniada, ou seja, demônios
habitavam nessa menina e provocava grandes convulsões, problemas na vida dessa menina. Com certeza era uma menina agressiva, né, quando os demônios, né, se manifestavam. Eu não sei se você já teve a realidade de ver uma pessoa endemoniada. É uma coisa terrível. Aquilo que o demônio é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Quando ele encontra brecha, quando ele encontra oportunidade para habitar na vida daquela pessoa. Tem pessoas que não têm somente um demônio, mas Jesus chegou a tirar legiões de demônios de uma única só pessoa. Então, a questão de uma pessoa endemoniada não é brincadeira. Satanás, ele usa das suas estratégias, das suas artimanhas para destruir a vida das pessoas e tomar posse da vida das pessoas e destruir a vida dessas pessoas. E esta mãe desesperada, ela vai ao encontro de Jesus, clamando que Jesus libertasse a sua filha, porque ela sabia o quanto a sua filha sofria por conta daquela situação terrível. Mas vamos olhar para o texto. Talvez, numa primeira leitura, você ficou meio que confuso, né? Parece que Jesus não deu bola para esta mulher, né? Uma primeira leitura, né? Mas nós vamos entender. Quando eu estou falando de fé, de uma fé de qualidade, uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce, né? O processo de maturação, amadurecer é um processo lento e doloroso. Ficar à mercê do tempo e da temperatura determinados por Deus para cada um de nós crescer não é algo fácil. O processo de maturação não é nada saboroso. Eu fui dar uma pequena pesquisada sobre essa questão de maturação. Por exemplo, quando você come uma picanha, jantar, né? Uma picanha maturada, né? Que tem um processo de maturação, quando você come essa carne, você percebe o sabor e a maciez dessa carne. Mas ela tem um processo. Por exemplo, quando um boi é abatido, né? Se você pegar e cortar as partes do boi naquele momento e congelar essa carne imediatamente, ela fica dura, ela não presta. Tem um processo de maturação por causa do sangue que corre naquele boi, né? Com a morte ele vai então, né? E aí chega alguns dias, né? Agora a picanha muitas vezes, a maturata, a de qualidade, né? Chega a esperar 8 a 12 dias num processo, né? Eles colocam num plástico em vácuo e deixa de 8 a 12 dias maturando essa carne. Por isso que ela é tão saborosa, né? Por isso que ela é cara, né? Então o processo da maturação e a nossa fé, ela passa por muitos testes ao longo da nossa caminhada cristã, nesse processo de maturação, para se tornar uma fé de qualidade. Qual é o tipo de fé que você exerce? É aquele tipo de fé que somente no momento difícil você busca a Deus? Tem crentes que só buscam a Deus no momento difícil da vida. Numa situação financeira, uma questão de saúde, uma questão de desemprego, né? E outra, aí ele busca a Deus com mais fervor. Mas quando a situação relativamente está bem, ele não busca a Deus. Ele dificilmente lê a Bíblia na sua casa, dificilmente ele ora, né? Então, muitas vezes, então, Deus permite as duras provas na nossa vida para que a nossa fé ela seja fortalecida, ou para mostrar para nós se a nossa fé realmente é uma fé de qualidade, se é uma fé verdadeira, porque pode ser que você tenha uma fé falsa. Você pode vir à igreja, você pode cantar, você pode dizimar, mas a sua fé não é uma fé verdadeira. Você sabe que Jesus morreu, ressuscitou, você pode saber um monte de fatos a respeito da palavra de Deus, mas verdadeiramente você não colocou a sua fé em Jesus. Jesus não é o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Então o processo do amadurecimento,
Ele pode parecer lento, mas ele cumpre o seu propósito. O texto que lemos no início é a grande prova disso. Imagine você chegar diante de alguém desesperadamente, precisando de ajuda, sem ter aonde e a quem recorrer, e essa pessoa não dizer uma palavra, agir com indiferença e ainda por cima te insultar. Não, numa primeira leitura parece que foi assim que Jesus agiu com essa mulher. Jesus não falou nada, né? Jesus aparentemente age com indiferença, né? E Jesus fala que veio para a casa de Israel, né? Ele dá prioridade para a casa de Israel e não, né, para aqueles que não são judeus. Mas por isso que é tão importante você ler o texto no seu contexto, porque senão você sai daqui e fala, nossa, né, Jesus tem preconceito com as pessoas, ele ama mais algum tipo de pessoa do que a outros. Não, Jesus ama a todos, Jesus se importa com todos, né? E Jesus queria ensinar uma grande lição para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali, do exemplo de uma mulher, de uma fé de qualidade. Coisa que possivelmente ele não encontrava dentro do seu povo, do próprio povo de Israel, que conhecia a lei. Mas ele encontrava isso naqueles que não tinham nem a lei, que eram os gentios. Poucas coisas são mais dolorosas do que o silêncio. O silêncio muitas vezes, meus queridos, é como uma faca entrando uma faca quente entrando numa margarina. E muitas vezes as pessoas, se nós, seres humanos, sentimos quando alguém age assim conosco, seja no casamento, seja no relacionamento com os nossos filhos, né, com os nossos amigos, quando há um silêncio, quando alguém lida de maneira, não fala conosco, isso machuca. A indiferença e a grosseria, principalmente quando nós estamos mais precisando da ajuda da pessoa. Mas à primeira vista, é exatamente assim que Jesus age com essa mãe desesperada. Porque ela procura Jesus e ela caminha atrás de Jesus gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para a minha situação. E Jesus continuava caminhando sem falar nada. Jesus não parou para olhar para trás, pegar na mão daquela mulher e ouvir aquela mulher num primeiro instante. E algumas coisas que nós temos que aprender. Primeiro, o Senhor fica aparentemente inerte sem abrir a boca. Porque o texto fala, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Tente imaginar Jesus com seus discípulos, uma multidão o seguindo, e uma mulher desesperada vindo gritando, né? E muitas vezes nós podemos dizer, quando isso acontece, né, se a gente está em algum lugar e aparece alguém gritando, qual que é a primeira reação? Quem que é esse louco? Quem é esse louco? Quem é essa louca que está gritando? Né? Aí você fica até meio assustado, né, quando isso acontece. E ela veio gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ele ficou em silêncio. Queridos, não é porque Jesus não ouviu. Jesus ouviu. E Jesus sabia exatamente a dor daquela mãe. E ele sabia exatamente o que a sua filha passava por ser endemoniada. E Jesus sabia o que o diabo era capaz de fazer numa vida. E Jesus veio com esse propósito de libertar pessoas endemoniadas. Segundo, Jesus parece agir com total indiferença
olhando por cima do ombro, né? Porque o texto fala, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. É claro que o primeiro propósito de Jesus foi pela casa de Israel. Mas isso não quer dizer que Jesus não amava os outros povos, porque desde o princípio de Gênesis até o Apocalipse, o propósito de Deus é que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações sejam salvos. E Apocalipse nos fala claramente que Jesus, no céu haverá pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, Jesus, mesmo que uma primeira leitura, olhando para esse versículo, parece demonstrar indiferença, mas Jesus estava sendo claro no seu propósito. O meu primeiro propósito é para com a casa de Israel. Mas isso não quer dizer que Jesus não olhava para os outros povos, porque a gente vê nos evangelhos muitas pessoas de outros povos, né, conhecendo o amor de Jesus e tendo as suas vidas transformadas. Terceiro, ele sugere, né, um insulto, falando no mínimo deselegantemente. A mulher veio, adorou de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Parece ser uma palavra dura, né? E eu confesso que na medida que a gente vai estudando, você fala, puxa vida, que palavra dura. Jesus está me comparando a cachorrinhos que comem migalhas. Né? Então, mas se nós focarmos nesse texto, nesse versículo, dessa forma, tirando do contexto, nós não vamos entender. Porque o versículo central não é este. O versículo central é sobre a fé. A fé que esta mulher demonstrou. A fé que esta mulher demonstrou, mesmo ela não sendo do povo de Israel, sendo uma gentia, uma cananeia, né? E olha que interessante, Jesus respondeu, porque o segredo, para mim, é o versículo 28. Então, nós temos que, em certo sentido, analisar de trás para frente, porque Jesus, ele responde para essa mulher, depois do diálogo com essa mulher, de ter chamado ela, né, de cachorrinho. Mulher, grande é a sua fé. Essa frase saltou aos olhos como uma espécie de segredo do cofre desse texto. A chave para a interpretação dessa passagem, ou seja, eureka, né? Estava claro. É a fé que Jesus está destacando. Jesus em nenhum momento está desprezando esta mulher. Em nenhum momento Jesus está dando com os ombros para essa mulher e não lidando com a situação dela. Jesus sabia exatamente do sofrimento daquela mulher, mas Jesus queria destacar a fé desta mulher. Uma mulher que não conhecia os mandamentos de Deus. Ela vinha de um povo pagão, que adorava outros ídolos e não a Deus. E essa mulher ouviu falar de um homem que andava pela terra chamado Jesus, que estava realizando milagres por onde ele passava. E Jesus estava passando justamente onde ela vivia. Por que Jesus se dirigiu àquela região? Porque Jesus se importava com aquele povo e se importava com aquela mulher. Por isso que Jesus foi para as regiões de Ciro e Sidom, para onde essa mulher, na região onde essa mulher morava. Tudo o que Jesus fez e falou girava em torno de um fato: mulher, grande é a sua fé. Grande pode ser um adjetivo de intensidade, muito frio, muito calor. É o que a gente está experimentando essa semana, não é? Muito calor, daqui a pouco, muito frio. Muito feio ou muito bonito, ou de tamanho grande, enorme. Aqui é os dois ao mesmo tempo.
Vem do grego mega e pode significar grande, poderoso, robusto, maduro. É isso que Jesus está dizendo sobre a fé desta mulher. Era uma fé grande, poderosa, robusta, madura. Porque ela agiu com uma fé que Jesus destaca a fé desta mulher. Fé de qualidade. A história dessa mulher nos ensina como Deus amadurece a fé do seu povo amado, tornando-a de qualidade. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meus queridos, não há esperança. Sem fé não há amor. Sem fé não há alegria. Jesus diz, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, aquele texto que fala só sobre fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é poderoso e que Ele pode mudar a nossa sorte, a nossa realidade, assim como Ele o fez na vida desta mulher. A primeira qualidade da fé que eu vejo nesta mulher é o arrependimento. Essa é a primeira qualidade que eu vejo nessa mulher. Porque o texto fala, no versículo 21 e 22, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Por quê? Onde está a questão do arrependimento aqui? E aí você precisa entender também de onde esta mulher veio. A Bíblia fala que ela era uma mulher cananeia, né? Que vivia naquela região. Fé que não produz arrependimento não pode ser chamado de fé. A fé de qualidade, a fé genuína produz arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Essa mãe estava desesperada pelo estado de sua filha. Ela então clama a Jesus por misericórdia, pois está arrependida de sua idolatria e da velha maneira de viver, da mesma forma que fizeram os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, se você ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eles abandonam a idolatria, todo tipo de idolatria, e se voltam para Deus. É isso que nós vemos na vida dessa mulher. Ela só procurou Jesus porque ela estava arrependida. Porque essa mulher não conhecia a palavra de Deus, não conhecia a lei de Deus, ela ouviu falar de Jesus, quem era Jesus, então ela procura Jesus porque ela está arrependida. E possivelmente ela sabia que a sua menina estava sofrendo aquilo por causa das suas escolhas, do seu estilo de vida, e por isso que aquela menina estava sofrendo. Satanás havia habitado na vida daquela menina, os demônios estavam perturbando a vida e destruindo a vida daquela menina. E foi em meio ao desespero que então ela procura Jesus. O Evangelho de Marcos nos informa que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia. Olha só, e qual era o Deus que era adorado por esse povo? Era o Deus Astarote, era a principal divindade daquele povo. Para os gregos, o seu nome era Afrodite, e para os egípcios era Ísis. Sobre a forma de cultos, o que é dito a respeito do culto a esse Deus Astarote? Presta atenção, é dito o seguinte: os seus rituais eram múltiplos, passando por ofertas corporais de teor sexual, por isso que havia sacerdotisas sexuais, né? E havia todo tipo de moralidade sexual nesses templos, tá? Todo tipo de baixaria que você possa imaginar acontecer nesses templos. Libações, né? Ofereciam sacrifícios, e muitas vezes sacrifícios de crianças.
nos altares para agradar a esses deuses. Que mais? Nesses templos, eles bebiam por prazer, oferecer bebida à divindade e também a adoração das suas imagens. O seu principal culto ocorria na primavera e era marcado de grandes celebrações à fertilidade e à sexualidade. O sexualismo e o erotismo ligados ao seu ritual faziam de Astarote uma deusa muito adorada entre os povos, exatamente pelo seu teor. E foi desse contexto que essa mulher vivia. Foi nesse contexto. Esses povos adoravam a Astarote, ofereciam sacrifícios, né, de crianças, a bebida, né, sexualidade, todo tipo de imoralidade. Eu lembro quando eu era criança, teve uma fase da vida da minha mãe, que ela não era convertida. Nós não conhecíamos a palavra de Deus. E por um período da vida da minha mãe, ela foi a alguns templos espíritas, de macumba, tudo o que você possa imaginar, né? E muitas vezes minha mãe levava garrafas de bebida. E quando eu era criança, eu não entendia muitas vezes. Eu perguntava, mãe, por que a senhora leva essa garrafa? É para o líder lá, para o responsável, né? E minha mãe falava que quando chegava lá, oferecia isso, ele bebia e saía numa golada só, né? Aquela garrafa. E era uma coisa terrível que acontecia. Minha mãe contava, e isso trazia medo, terror, esse tipo de coisa. Era esse tipo de contexto que acontecia. Da onde veio esta mulher? Então, portanto, não é difícil conjecturar de onde veio esse demônio que atormentava e fazia essa garota sofrer. É desse meio pagão, é desse meio idólatra, controlado por Satanás, que atormentava e fazia essa garota sofrer, daquela espiritualidade perversa e demoníaca. A mãe, por sua vez, estava arrependida de seu passado e clamava pela misericórdia de Jesus sobre a vida dela e da sua filha. Então, ao procurar Jesus, ela estava dizendo: Senhor, a minha filha está sofrendo, talvez por conta das minhas escolhas, por causa do meu pecado. E Jesus, eu o reconheço como o Messias, aquele o verdadeiro Deus que veio do céu para nos libertar. Essa mulher estava demonstrando arrependimento. A fé de qualidade é marcada pelo arrependimento, por uma mudança de vida. O verdadeiro cristão, uma das marcas do verdadeiro cristão é o arrependimento, é a mudança de vida. Se ele roubava, ele deixa de roubar. Se ele mentia, ele passa a falar a verdade. É uma vida transformada. Transformada. É triste pensar que muitas vezes tem tantas pessoas que frequentam igrejas ditas evangélicas e que durante a sua vida, durante a sua semana, continuam mentindo, continuam roubando, continuam fazendo coisas erradas, continuam quebrando as regras, continuam desobedecendo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então, possivelmente não houve verdadeiro arrependimento, mudança de vida. E essa mulher, a primeira qualidade é o arrependimento. A segunda qualidade que eu vejo nesta mulher, outra qualidade da fé, é o seu conteúdo. É o seu conteúdo. Fé não é o salto no escuro. Eu vou fazer um empréstimo de 50 mil reais, né, e eu vou pagar. Não é assim, não é um salto no escuro. Você tem que orar a Deus, você tem que buscar a direção de Deus para a sua vida. Fé
Não é um pensamento positivo. Se você tiver pensamento positivo, né? Faz com as mãozinhas assim, né? Vai acontecer. Gente, isso é pensamento positivo. Sabe? Sua palavra tem poder. Né? Se você ficar falando coisas negativas, você vai atrair coisa negativa para a sua vida. Né? Agora, se você falar coisa positiva, vai atrair coisas positivas para a sua vida. Gente, isso é positivismo, isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Fé não é confissão positiva. Não é fé na fé. A fé de qualidade tem Jesus Cristo como seu conteúdo. O Cristo revelado na Bíblia. Porque o texto fala, uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que significa isso? Jesus, filho de Davi? Ela reconhecia que Jesus era o próprio Deus encarnado, o filho de Davi que veio da descendência de Davi. Possivelmente ela ouviu falar sobre isso e ela creu nisso de todo o seu coração. Por isso que ela vai ao encontro de Jesus e busca Jesus, porque ela faz essa declaração de fé tão incrível, tão maravilhosa. Declaração de fé que muitas vezes os cristãos têm vergonha de se identificar no seu trabalho, na sua escola, na sua família, que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus o libertou, que Jesus o transformou. E esta mulher faz uma declaração de fé incrível, porque a sua fé era uma fé de conteúdo, não era uma fé positivista, de pensamento positivo, de fé na fé, um salto no escuro. Ela confiava. Ela procurou a pessoa certa, foi um tiro certeiro. Imagina que ela tivesse uma bala na agulha para dar um tiro. Ela deu o tiro certeiro na pessoa certa. Ela procurou a pessoa certa. Sabe, queridos, muitas vezes quando as pessoas enfrentam problemas e dificuldades, as pessoas muitas vezes buscam muitas tentativas para resolver o seu problema. E quando nas muitas tentativas não dá certo, ela procura Jesus. Ou muitas vezes liga para o pastor, ora por mim. Porque ele já tentou muitas coisas. E ele vê que não consegue mais. E é isso que acontece, meus queridos. Quando eu e você tomamos decisões, nós oramos a Deus. Nós consultamos a Deus. Deus, é a tua vontade? É a tua direção para a minha vida? Ou simplesmente nós tomamos decisões com base na emoção, ou muitas vezes, diante de uma circunstância desesperadora, você vai, faz, depois você pergunta para Deus se você fez a coisa certa ou não. Esta mulher, ela tinha uma bala, e o tiro dela foi certeiro, ela procurou a pessoa certa, Jesus, porque só Jesus poderia resolver o problema da sua filha. Quanto conteúdo dessa pequena declaração de fé ela tinha ouvido de terceiros sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre seus milagres, sobre suas atitudes. Alguns acreditavam que ele era o Messias prometido de Israel, outros o tinham como o próprio filho do diabo. Essa mulher creu nele com toda a fé do seu coração. Ela o recebeu como o Messias anunciado pelos profetas, o filho de Davi, o seu Senhor pessoal. Muitas pessoas ouvem, mas poucas são as pessoas que acreditam. Por isso que Jesus fala, o caminho para o céu é uma porta estreita, e são poucos os que entram por ela, mas o caminho do mundo é uma porta larga, cheia de oportunidades. Meu querido, se você não estiver disposto a abandonar o seu pecado, você jamais vai demonstrar uma fé de qualidade, uma fé de conteúdo. Você vai ser apenas um religioso, um frequentador de igreja, e isso não faz diferença nenhuma. Com fé, ela vai à pessoa certa. Ela vai a Jesus. Ela vai no lugar certo, aos seus pés. E ela se prostra aos pés de Jesus. Não está dito que ela se prostrou aos pés de Pedro, de Tiago, de João, não. Ela foi no lugar certo, aos pés de Jesus.
Ela foi com a postura certa, pela fé. Pela fé. Na hora certa, ela foi correndo. Deixa para amanhã. Amanhã eu tomo a decisão. Esses dias nós estávamos na capelania, entramos num quarto lá, o Lelei teve uma boa conversa com uma pessoa que estava lá, e na hora falou assim, você não gostaria de dar esse passo tão importante? Então, não é o momento ainda, né? Deixa para amanhã, tal, depois. Aí, essa semana voltamos de novo, e aí? Então, estou pensando, ele estava lá no hospital ainda de novo, então, estou pensando, não sei o quê. E muitas pessoas vivem assim, deixando para amanhã. Mas o amanhã pode ser tarde demais. Essa mulher foi correndo, e com a motivação certa, em busca de misericórdia. Ela foi em busca de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha situação, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. A única solução para minha filha é o Senhor. E eu digo, meus queridos, a única solução para os seus problemas, para os problemas das pessoas, é Jesus. Não é uma igreja, não é uma religião, não é o pastor, é Jesus a única solução para os seus problemas, para os nossos problemas. A fé de qualidade tem conteúdo bíblico, respalda-se nas promessas reveladas na Bíblia e tem o Senhor Jesus como seu centro. Queridos, como a minha fé e a sua fé vai ser uma fé de qualidade se eu não leio a Bíblia? Se eu não estudo a palavra de Deus? Se ela fica fechada na sua casa ou no porta-malas do seu carro e você só pega de domingo quando vem para a igreja? Você pode usar todo tipo de desculpa para querer justificar o seu pecado, e não tem como você justificar o seu pecado. Isso é pecado. A sua fé nunca vai ser uma fé de qualidade, porque você não se debruça para ler, para internalizar a palavra de Deus na sua vida. Se a sua mente só pensa besteira, é porque o seu coração está vazio, e vazio da palavra de Deus. Por isso que o salmista falava, eu guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E muitas pessoas estão pecando na idolatria, estão pecando na ansiedade, muitas pessoas estão pecando na pornografia. Por quê? Porque o seu coração está vazio, e vazio da palavra de Deus, e vazio de Deus. Como a sua fé vai ser uma fé de qualidade? Terceiro lugar, perseverança. Fé de qualidade não desiste de Deus. E esta mulher não desistiu de Jesus. Mesmo Jesus dizendo a ela aquelas palavras, ela não desistiu. O texto fala, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram. Olha só a atitude dos discípulos. Manda embora. Jesus, manda vazar. Ela está atrapalhando. Pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A pessoa que cultiva uma fé bíblica jamais dará as costas para Deus. Mesmo que homens se levantem em seu caminho, mesmo que Deus pareça agir sem compaixão, a fé de qualidade nos faz seguir com esperança e amor. Quem desiste poderá estar dando indícios de que não tem fé de qualidade. A fé de qualidade persevera. Eu sempre tenho dito desse púlpito, hoje eu não me impressiono mais como se começa a vida cristã. Eu já vi muita gente começando a vida cristã, mas muita gente. Aqui na igreja, no acampamento, eu vi muita gente começando a vida cristã, empolgado, animado, chorando, levantando as mãos, né? Dizimando, fazendo um monte de coisa. Mas com a caminhada, com as dificuldades da vida, eles desistem com muita facilidade e abandonam a Deus, abandonam a igreja. Aí começam a colocar culpa na igreja, no pastor. Por quê? Mas eles não reconhecem os seus próprios pecados. A culpa é dos outros, menos deles.
Hoje, eu não me impressiono mais como se começa, mas como se termina a vida cristã. Como se termina. Como uma pessoa vai chegar lá no final. Se ela manteve esta fé de qualidade, e esta mulher, ela não desiste, ela persevera. Mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante da oposição dos discípulos, Jesus, tira ela daqui. Ela não desistiu. O seu objetivo era chegar até Jesus, se ajoelhar diante de Jesus e fazer um pedido a Ele: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está sofrendo. O diabo está acabando com a vida dela. Ela não desiste. Quarto lugar, humildade. Fé de qualidade se revela na humildade. Olha só, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, Senhor. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a humildade desta mulher. Olha a humildade. Ela não disse para Jesus: Jesus, quer dizer que se eu não faço parte do povo judeu, eu não tenho, eu não mereço a graça? Eu não mereço que a minha filha seja curada? Porque em nenhum momento Jesus estava dizendo isso. Mas olha só a humildade dessa mulher. Jesus, mesmo eu não sendo do povo, eu sou como esse cachorrinho, que se cair algumas migalhas, eu vou lá lamber, eu vou lá comer essas migalhas. Porque é isso que os cachorrinhos fazem, quando a migalha cai quem tem pet, né, cachorro ou gato, você pode ver, quando cai alguma coisa da mesa, você está comendo, ele vai lá e come. Olha só a humildade desta mulher. Homens e mulheres de fé sabem que são indignos da graça de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender: nós somos indignos. Nenhum de nós merecemos a graça de Deus, porque somos pecadores. Reconhecem que não são merecedores. Quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Comece pelo quesito humildade. Fé de qualidade produz humildade. É uma pessoa humilde. Não é uma pessoa que reivindica, que decreta para Deus. A humildade é o reconhecimento que eu preciso de Deus. E eu busco a Deus não somente no momento difícil, mas eu busco a Deus porque eu preciso de Deus todos os dias, a cada instante, a cada momento. Eu venho orar, não porque surgiu uma vaga na minha agenda, então eu vou na igreja orar. Não, eu venho orar porque eu preciso de Deus. Eu preciso orar pelos meus irmãos. Porque muitas vezes nós ficamos para trabalhar, nós ficamos para jogar videogame, assistir novela. Talvez isso seja mais importante na sua vida do que realmente buscar a Deus com fé. E eu digo que o buscar a Deus com humildade e com fé vai trazer muito mais resultados na sua vida, seja em qualquer área, do que você não buscar a Deus. Essa mulher cananeia reconhece a profundidade da impureza do seu coração. Por isso ela aceita ser chamada de cãozinho. Ela sabe que seu coração é sujo, por isso não merece estar à mesa do Deus puro e santo. Nós cantamos uma linda música no início: há lugar na casa. Há lugar na casa. Essa mulher reconhece que ela não é digna, mas quando ela admite ser uma pecadora, o Senhor a purifica e a coloca na mesa. Agora você faz parte da casa, você tem direito a sentar na mesa. Assim como Mefibosete, o filho de Saul aleijado. Saul não, filho de Jonatas, né? Neto de Saul. E quando Saul morre e o seu pai morre na guerra, a ama dele vai sair com ele e ela corre, tropeça, esse menino cai e ele fica aleijado.
E por muitos anos ele vive à margem, à miséria, escondido, com medo de ser morto. Mas Davi havia feito uma promessa a Jonatas, que cuidaria também dos seus descendentes. E um dia Davi, no seu palácio, junto com seus filhos, toda a mesa, ele pergunta: tem alguém ainda na casa de Saul vivo? Aí um dos empregados falou: tem um tal de Mefibosete, aleijado. Ele mora lá na periferia. E Davi então diz: vai lá, traz Mefibosete. Eu quero que ele venha morar aqui comigo. E ele vai se sentar na mesa junto com os meus filhos. Porque na mesa, por mais que ele fosse alguém aleijado, na mesa ninguém iria perceber a sua deficiência. Ele estaria na mesa junto com Davi. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz com essa mulher. Ela se reconhece pecadora, suja, miserável. E Jesus então, na sua misericórdia, a perdoa, a purifica e a coloca na mesa. Você faz parte. E você pode ter certeza que essa mulher, um dia, aquele que creu em Jesus irá se encontrar com ela. Ela estará na presença do Senhor para sempre. Quinto lugar, transformação. Fé de qualidade produz transformação, tanto em nós quanto naqueles que amamos. A fé verdadeira, queridos, ela impacta quem está ao nosso redor. Ela impacta o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa vizinhança. As pessoas ao nosso redor, elas são impactadas quando existe uma fé de qualidade. Quando uma vida verdadeiramente é transformada. Jesus diz no verso 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aquela mulher nem procurou Jesus por causa dela. Ela procurou Jesus por causa da sua filha que sofria, que tanto ela amava. E a fé daquela mulher foi tão impactante para Jesus, que Jesus não somente curou aquela mulher, perdoou aquela mulher, mas também a sua filha foi curada, foi transformada. Talvez o contexto que você vive, familiar, profissional, seja terrível, e as pessoas estão sofrendo, e o diabo está controlando a vida dessas pessoas. E a sua fé, querido, se é uma fé de qualidade, pode impactar a vida dessas pessoas, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho. Se você verdadeiramente tem uma fé de qualidade. E Jesus fala: grande é a sua fé. Eu imagino os discípulos naquele momento abrindo a boca, aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, e Jesus enaltecendo a fé daquela mulher. Olha a fé desta mulher. Olha a fé desta mulher. Essa mulher teve sua fé amadurecida e a sua filha foi curada. Quem cultiva uma fé de qualidade se vê amadurecer mais a cada dia e também tem o prazer de ver os seus sendo transformados. Pessoas de fé buscam a Deus por si mesmas e também pelos seus. Uma fé de qualidade não depende do outro. Eu não dependo do Guilherme para fortalecer a minha fé. Eu não dependo da Tânia por fortalecer a minha fé. Eu não dependo dos meus filhos. É uma escolha individual. E eu sei que a minha fé de qualidade vai impactar as pessoas que estão ao meu redor. Vai impactar. Vai impactar. Mas não adianta, meus queridos. A vida cristã, ela exige sacrifícios. E se você não se sacrificar para buscar a Deus, talvez vamos imaginar que você acorde 6 horas da manhã para ir trabalhar. E você tem um dia longo de trabalho. E aí você chega à noite cansado. E você não tem forças para ler a Bíblia, para orar. E isso acontece. Muitas vezes um sacrifício vai ser: eu posso acordar meia hora mais cedo. Para separar esse tempo. Que eu não vou abrir mão de estar na presença de Deus.
porque esse tempo vai fazer toda a diferença ao longo do meu dia. Como eu vou tratar as pessoas, como eu vou lidar com as situações e as decisões que eu preciso tomar. Agora, se você não se sacrifica por Jesus, Ele se sacrificou por você. Ele deu a sua vida por você. Queridos, nós podemos usar as desculpas que nós quisermos. E é isso que Satanás quer. Satanás, ele quer ocupar a nossa agenda. Ele quer ocupar o nosso tempo para que nós não tenhamos tempo para buscar a Deus e para desenvolver uma fé de qualidade. Fé de qualidade. Como Deus produz em nós uma fé de qualidade? Façamos um autoexame. A fé que eu tenho é uma fé de qualidade? Você vê milagres acontecendo por conta da sua fé? Qual foi a última vez que você testemunhou um milagre por conta da sua fé? Por ter buscado a Deus como esta mulher buscou. Talvez é um momento de reflexão e de pensar, puxa vida. Talvez situações estão acontecendo na sua casa por falta de fé. Possivelmente, talvez familiares seus estão sofrendo, até endemoniado, por situações de falta de fé. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar para que essas vidas sejam transformadas. Mas você precisa ter fé. Se esta mãe não buscasse a Jesus e insistisse, ela não veria sua menina curada e liberta dos demônios. Então isso é tão importante. Fé de qualidade. E em último lugar, a fé de qualidade produz arrependimento, é mudança de vida. É mudança de vida. É viver uma vida correta. Nos grandes detalhes da vida, nos mínimos detalhes da vida. Eu vou dirigir, vou colocar o cinto de segurança. É nos mínimos detalhes da vida que nós demonstramos arrependimento e uma atitude correta diante de Deus. Possui conteúdo, a sua fé possui conteúdo, ela é pautada na palavra de Deus ou é fé na fé? Promove perseverança, você persevera, mesmo que a resposta não chegou, você continua orando, até o dia chegar? Ela cria humildade em você? E não arrogância ou orgulho, e ela gera transformação. Peça a Deus que te ajude em sua pouca fé, porque, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não virá milagres acontecendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Sem fé você não vai ver. E Jesus está à procura de fé de qualidade. E foi isso que Jesus encontrou nesta mulher, de um contexto pagão e idólatra. Jesus encontrou nessa mulher uma fé verdadeira, uma fé de qualidade. Jesus, ao olhar para mim e para você hoje à noite, Ele encontra em mim e você uma fé de qualidade? Uma fé verdadeira? Ou Ele encontra uma fé vazia, sem sentido? Uma fé religiosa, superficial. Pensa nisso. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, como é lindo esse texto da Tua palavra, Senhor. Nesses 2 domingos nós falamos de 2 mulheres. Uma viúva que perdeu o seu filho e que Jesus a encontrou, operou um milagre e devolveu este filho à sua mãe. E no texto de hoje nós vemos uma outra mãe desesperada diante da situação desesperadora da sua filha. E ela, ao olhar ao seu redor, ela não encontrava solução para a situação terrível que a sua menina estava enfrentando. E ela ouviu falar de Jesus, do Messias,
que veio ao mundo e que estava andando pelos vilarejos, cidades, curando, transformando a vida de pessoas. E esta mulher, Senhor, mesmo diante de todos os obstáculos, ela corre, sem medo, sem vergonha, ela grita, não importando o que as pessoas iam dizer a respeito dela, se iam chamar ela de louca, ela grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela persevera, ela insiste, e ela chega diante de Jesus, ela se prostra, ela se joga aos pés de Jesus. Ela não olha nos olhos de Jesus cara a cara, mas ela se humilha, porque ela sabia que ela era indigna de estar diante daquele que é o próprio Deus encarnado. E esta mulher, no seu desespero, ela abre o seu coração. E mesmo quando Jesus a compara a um cachorrinho, ela diz: até os cachorrinhos comem a migalha da mesa, que caem da mesa. E Jesus, ele olha para aquela mulher e ele faz uma afirmação transformadora. Esta mulher é uma mulher de grande fé. Ó Deus, e Jesus atendeu ao seu pedido. A sua vida foi transformada e a sua filha foi curada, ó Deus, e liberta daqueles demônios, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é aquele que conhece o coração de cada um de nós, Pai. E o Senhor é aquele que sabe qual é o tipo de fé que nós temos, Senhor. Se é uma fé de qualidade ou se é uma fé fingida, se é uma fé apenas emocional, se é uma fé apenas interesseira, que busca Jesus só por interesse, ó Deus, ou se é uma fé verdadeira, genuína, que tem prazer de estar na presença do Senhor todos os dias, que tem prazer de conversar com o Senhor, que tem uma vida transformada. Oh, meu Deus, que cada um possa pensar na sua vida, porque esses tipos de fé não te salva, não te transforma e você não vai experimentar os milagres de Deus. Mas a fé de qualidade, ela te transforma e você vê e testemunha dos milagres de Deus na sua vida, na sua família e naqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, que cada um possa refletir e tomar a decisão correta. E assim como essa mulher, se humilhar aos pés de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.